Chegou até mim um vídeo do reverendo Augustus Nicodemos, um vídeo de 17 minutos e 48 segundos, no qual ele faz algumas alegações sobre o adventismo. E eu quero agora, neste momento, responder a esse vídeo. Participe agora da mentoria de interpretação bíblica, a Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus à sua vida. Inscreva-se agora, vagas limitadas. Antes eu quero avisar a você de que este é um recorte, obviamente, de uma palestra maior que ele fez. E esse vídeo de 17 minutos eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E o vídeo maior, quem está abordando, e até coincidentemente gravamos neste mesmo período essa resposta, é o pastor Eleazar Domini, no canal dele, tá? Então eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo, no momento em que ele publicar esse material riquíssimo, né? Vou deixar aqui para que você acompanhe essa resposta maior a todo o conteúdo do reverendo Nicodemos, tá bom? Eu vou abordar isso porque eu percebi nesse vídeo de 17 minutos pelo menos 7 imprecisões históricas, né, em especial, mas também doutrinárias, tá? Então eu quero esclarecer isso, não de forma a desrespeitar, não é, o reverendo Augustus Nicodemos, né? Eu tenho alguns materiais dele, né, e gosto, apesar de não concordar com tudo, mas tenho alguns livros dele, né, e admiro o trabalho, o ministério dele. Ele não é uma pessoa que não estuda, ele estuda com toda certeza, né? Agora, em relação ao adventismo, eu percebi 7 imprecisões nesse vídeo de 17 minutos, e que demonstram que quando ele abordar sobre o adventismo, ele vai precisar estudar mais e se familiarizar com algumas fontes primárias. E se forem fontes secundárias, que sejam fontes secundárias confiáveis, tá bom? Mas antes de analisar essas imprecisões, eu quero responder uma pergunta, porque no título do vídeo, o título do vídeo do reverendo Nicodemos é o seguinte: por que os adventistas não são evangélicos? Eu quero responder primeiramente essa pergunta, né? Os adventistas são evangélicos? Veja, reverendo Nicodemos e qualquer outra pessoa que estiver nos acompanhando, a resposta a essa pergunta depende. Tá? Depende do quê? Se evangélico, na sua compreensão, for alguém que aceita a boa notícia de que há salvação por meio do sacrifício substitutivo do divino Jesus Cristo, do Cristo ressuscitado, não há dúvidas de que os adventistas são genuínos evangélicos. Tá? Sobre isso, Dr. J.A. Brown, presidente da Brown University e do International Christian Fellowship, ele escreveu o seguinte, isso aqui está numa obra chamada A Mão de Deus ao Leme, do pastor Enoque de Oliveira. Ele escreveu o seguinte: em todas as doutrinas cardeais da Bíblia, a concepção milagrosa, o nascimento virginal, a crucifixão, a ressurreição, a ascensão, a divindade de Cristo, a expiação, a segunda vinda, a personalidade do Espírito Santo e a infalibilidade da Bíblia, os adventistas do sétimo dia permanecem firmes como aço. Então, se você considerar estas doutrinas cardeais da Bíblia, não há dúvida de que os adventistas são sim evangélicos. E que a pergunta, né, o título do vídeo sugerindo que o adventista não é evangélico, não é correto. Agora, se para o reverendo Nicodemos ser um evangélico significa 3 coisas, eu vou aqui apresentar apenas: rejeitar o historicismo como método de interpretação profética, sendo que foi o método adotado
pelos protestantes até o século XIX. Se ser evangélico significa rejeitar a lei de Deus como parte do estilo de vida do cristão que está sendo santificado pelo Espírito Santo, e se ser evangélico significa adotar no culto manifestações excêntricas, que por mais sinceras que sejam por parte das pessoas, elas não são manifestações genuínas do Espírito Santo, nesse sentido os adventistas realmente não são evangélicos, e sinceramente nem fazem questão de ser. Tá ok? Então, respondendo a esta pergunta, eu diria isso. Vamos então agora para as 7 imprecisões históricas e até doutrinárias que eu percebi no vídeo do reverendo Augustus Nicodemos. Primeiro, ele alega que ao interpretar a profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14, né, que fala assim, e até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, ele disse que Miller entendeu que Jesus voltaria em 1843. Veja, essa informação está um pouco incompleta e imprecisa, por quê? Marcar datas para a volta de Cristo e até para o milênio não era um costume exclusivo de Miller, né? O reverendo deveria ter informado, né, ao público que protestantes, até teólogos proeminentes na época, né, eles marcavam datas para, por exemplo, o início do milênio. E vários teólogos na época compreenderam, analisando a profecia de Daniel 8,14, que no período de 1843, ali no século XIX, aconteceria algo de muito importante na história humana. Então isso não é algo exclusivo de Miller, né? Por exemplo, por mais que Miller e outros protestantes estivessem equivocados em marcar uma data para a volta de Cristo, na sinceridade deles, no estudo das profecias, eles viam que algo de importante ocorreria no mundo neste período. Tá? O historiador George Knight, na sua obra Em Busca de Identidade, né, ele comenta aqui nas páginas 37 e 38 o seguinte: ó, marcar datas não era um costume novo na América do Norte. Por que eu estou dizendo isso? Porque dizer Miller fez isso é incorreto. É como se apenas aquele por meio do qual surgiu o mileirismo e depois a igreja adventista, o único a marcar datas. Não, isso era um costume, né? Não era um costume novo na América do Norte. E aí Knight continua, ó, alguns de seus mais proeminentes teólogos, né, da América do Norte haviam estabelecido datas para o início do milênio, e ele cita aqui alguns exemplos. Jonathan Edwards, né, grande revivalista, ele havia predito o acontecimento para 1866. Cotton Mather havia sugerido 1697 para o início do milênio, e depois 1716 e depois 1736. Então era um costume, não era um costume novo, né? Então seria importante que o reverendo Nicodemos tivesse informado, né, isso ao público. E também que tivesse dado uma outra informação, essencialmente, que eu vou dar um resumo, tá? Existiam 2 grupos de adventistas. Tá? O que é um adventista? É quem crê no segundo advento, ou na volta de Jesus. Existiam os adventistas observadores do domingo e os adventistas observadores do sábado. Tá? Seria importantíssimo que o reverendo Nicodemos informasse o seguinte, que o costume de marcar datas era uma prática essencial dos adventistas observadores do domingo. Tá? Os adventistas observadores do sábado não marcavam datas, com exceção de 3 pessoas que se aventuraram a fazer isso. Tá? O.R.L. Crozier, Hiram Edson e José Bates. E mesmo assim, essas 3 pessoas que marcaram datas, né, entre os adventistas observadores do sábado, eles nunca pretenderam ser voz oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tá? Então é importante dar esses esclarecimentos, né, para que as pessoas tenham as informações completas e possam chegar a conclusões mais razoáveis acerca da origem do adventismo. Tá? Segunda imprecisão, né, e até mesmo histórica, obviamente, no vídeo do reverendo Nicodemos. Ele diz que Miller marcou a data de 21 de março de 1843.
Na verdade, Miller não marcou uma data em específico, ele marcou um período, né? Ele acreditava, né, isso está num artigo que ele escreveu na revista Sinais dos Tempos, tá? No inglês. No início de 1843, Miller afirmou o seguinte, que Cristo viria em alguma data entre 21 de março de 1843 e 21 de março de 1844, de acordo com a forma judaica de calcular o tempo. Tá? Então ele não marcou uma data específica, mas um período. É correto isso? Claro que não. Tá? Mas ele marcou um período. Então nós temos que apresentar a história como de fato é. E outro detalhe, ao contrário do que o reverendo afirmou no seu vídeo, né, de que Miller refez o cálculo chegando ao ano seguinte de 1844, isso não é verdade, tá? Miller foi um dos últimos a aceitarem a data de 22 de outubro de 1844. Né? Quem refez o cálculo da profecia das 2.300 tardes e manhãs, chegando a 22 de outubro de 1844, foi Samuel Snow. Tá? Repito, Miller foi um dos últimos a aceitar essa data. Snow, ele chegou à conclusão do seguinte. Primeiro ele queria entender como que uma profecia tão bem clara e calculada ali por Miller, né? Como que Jesus não voltou, né? Naquele período de 21 de março de 1843 e 21 de março de 1844. Aí o que acontece? Ele teve acesso, Snow teve acesso a um calendário judeu, né? Calendário judeu caraíta, tá? E como Miller apontou, por meio de seus estudos, né, que Cristo retornaria ao mundo no 10º dia do 7º mês judaico, e como no calendário caraíta isto equivale a 22 de outubro de 1844, Samuel Snow entendeu, né, que na verdade a data certa seria 22 de outubro de 1844. Tá? Então, para Snow, este seria o momento do cumprimento da profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8:14. Tá? Então, esse que é o detalhe. Foi Snow quem chegou a esta data, não foi Miller. Tá, ok? Terceira imprecisão que eu vi no vídeo do reverendo Nicodemos. Ele diz assim, ó, os crentes que aguardavam a volta de Jesus para esse período usavam vestes brancas para esperar Jesus voltar. Na verdade, reverendo, com todo respeito, esse foi um boato inventado pela imprensa secular da época. Tá? E esse boato, para o senhor ter uma ideia, ele foi desmentido há pelo menos 180 anos. Por isso que eu disse que o senhor precisa analisar mais algumas fontes primárias ou fontes secundárias confiáveis antes de falar do adventismo. Né? Eu já cometi erros assim também, né? Somos seres humanos e falhos, mas eu tenho que dar essa informação. Esse boato de que os mileritas usaram vestes brancas para esperar Jesus, isso foi inventado pela imprensa secular da época e foi desmentido há pelo menos 180 anos. Tá? E esse é um mito que aparece com frequência na literatura apologética não adventista aqui no Brasil, né, mas que isso aí foi desmentido há muito tempo. Tá? Mais algumas informações aqui. Ó, nos primeiros meses de 1843, diversos periódicos apresentavam charges e caricaturas, tá, em forma de piadas, obviamente, para ridicularizar os mileritas e rotular os mileritas como fanáticos. Tá? Por exemplo, eu lembro que eu vi, quando eu estava fazendo a minha pesquisa, né, para minha tese de mestrado, eu lembro que eu vi algumas dessas charges, né? E, por exemplo, numa dessas charges, dessas zombarias, né, Miller é retratado subindo ao céu, eu lembro que eu vi essa charge, e os seguidores dele pendurados sobre ele, né, segurando-o pela perna. Tem uma outra que zomba dos mileritas, né, em que os mileritas mais gordos
são levados para o céu por anjos mais fortes e com auxílio de ganchos, né? E quando você lê os periódicos da época, né, para os seguidores de Guilherme Miller, né, esses desenhos difamatórios, eles eram considerados por eles sacrílegos, né, e também trabalho sujo do diabo, né. E outro detalhe, além dessas charges, aí vem o que mais aqui importa nesse contexto. Entre as acusações levantadas contra os mileritas, né, estava a acusação de que eles usaram vestes ascensionais, ou seja, vestes de ascensão para aguardar a volta de Cristo. Estas vestes brancas, de acordo com a imprensa secular da época, e a cristã também, mas especialmente a secular que inventou isso, né, eram feitas de musselina, né, que era um tecido fino, leve e transparente. Tá? E essa acusação, né, ela foi desmentida num periódico adventista, né, chamado The Midnight Cry, tá? Clamor da Meia-Noite. E tinha uma seção nesse periódico, a seção era a seção do mentiroso, né? E nessa seção, os mileritas retratavam os mitos, as lendas a respeito deles e eles refutavam, tá? E nesta seção, o mentiroso desse periódico milerita, essa acusação de que eles usavam vestes para aguardarem Jesus, essa acusação foi qualificada como mentirosa, né? E aqui nós temos também até uma informação, aqui ó, em 1945, eu anotei isso aqui, Francis Nichol escreveu um livro também intitulado The Midnight Cry, e ele faz uma análise nos capítulos 25, 26 e 27 dos periódicos da época que acusaram os mileritas de usarem vestes de ascensão. E desde 1945, né, sem considerar as respostas mileritas de cerca de 180 anos, Nichol ele refutou tranquilamente esta acusação. Tá? E analisando os periódicos da época, Nichol não encontrou nenhuma prova incontestável de que os mileritas, né, tivessem usado vestes brancas para aguardarem Jesus voltar. Tá? E aí, Nichol demonstrou também nesta obra que vários escritores seculares da época apresentaram essa história das vestes de ascensão, e preste atenção nisso aqui, eles apresentaram isso em obras de ficção. E além disso, Francis Nichol comprovou que a imprensa religiosa, ou seja, foi inventado, né, este mito pela imprensa secular, mas a imprensa religiosa também teve o propósito de satirizar os mileritas, né, sem maiores preocupações em apresentar provas, né, concretas de que eles realmente utilizaram essas vestes. Então queriam satirizar. E o reverendo Augusto Nicodemos apresentou isso como se fosse um dado, uma verdade histórica, e não é verdade. Tá? Outro detalhe, nesta mesma obra de 1945, né, Francis Nichol, ele, por exemplo, demonstra que em 1868, Thiago White publicou um artigo, né, no periódico também com o mesmo nome, né, The Midnight Cry, em que ele desafia qualquer pessoa, ele desafiou em dar $50 para qualquer pessoa que provasse que os mileritas usaram vestes ascensionais, né, para aguardar a Cristo voltar, e nenhuma pessoa conseguiu provar isso. Nichol também relata uma informação importante, que em 1870, o editor de um outro periódico norte-americano, Independent, que era de grande circulação na época, né, ele fez menção a essas vestes ascensionais, mas J.T. Dixon, né, ele desafiou ao editor a comprovar essa história, oferecendo $100 a quem provasse essa história, né? E depois o periódico reconheceu que havia sido enganado por essa lenda, né? E até o presente momento se desconhece qualquer registro de que
esse millerita, né, Dixon, tenha tido de pagar $100 ao periódico, porque realmente não foi possível provar isso. E um outro periódico citado por Nicol é o Boston Investigator, de 15 de março de 1843. Esse periódico secular, tá, que criticava, era bem tolerante para com as religiões, tá, mas esse próprio periódico secular reconheceu que a história era uma mentira. Aí eles escreveram o seguinte, ó, em 1843, tá? A história das vestes de ascensão acaba por ser o que pensávamos que era, quando primeira vez ouvi falar disso. Uma farsa inventada pelos cristãos para levar ao desdém aqueles que acreditam no segundo advento. Qualquer maneira de colocar os melinitas para baixo parece ser o lema de seus adversários cristãos. Só com a informação de que a história foi inventada pela imprensa secular e, obviamente, cristãos usaram essa história para satirizar os melinitas, tá bom? Então essa é a terceira imprecisão histórica, né, que o reverendo Nicodemos apresentou. A quarta, nós vamos aqui tratar de 7, isso aí é bem rápido agora, tá? Essa era a mais demorada. Na quarta imprecisão, o reverendo Nicodemos disse que Miller havia falado algo já sobre o sábado como dia de guarda e que José Bates foi quem enfatizou a doutrina do sábado. Aqui também é uma distorção histórica, não intencional, tá? Não creio nisso, mas há uma imprecisão histórica, tá? Na verdade, Miller, ele nunca aceitou o sábado como dia de guarda e nem a doutrina do sono da alma. Miller morreu sendo um batista, tá? Então Miller nunca defendeu nem de perto a doutrina do sábado, ok? E nem a doutrina do sono da alma. Então não pode se dizer que Miller falou algo sobre o sábado e aí José Bates enfatizou. Não, isso não é correto, tá? Outro detalhe também que o reverendo tem que mencionar, já que quer falar da parte histórica do adventismo, o sábado, ele teve uma ênfase sim por José Bates, mas não foi José Bates quem trouxe essa doutrina para o meio adventista. Foi uma senhora chamada Rachel Hawkes, uma batista do sétimo dia. Ela sim teve influência para que a doutrina do sábado fosse aceita no meio adventista. Bates sim, ele estudou, depois ele aceitou, depois de Rachel Hawkes, né, essa doutrina, e ele foi um dos grandes defensores, tá? Mas não podemos dizer que ele foi, diríamos assim, o pai da doutrina no meio adventista, porque não é verdade. Até porque ele aceitou depois de Rachel essa verdade, né? E Bates aceitou a doutrina do sábado, depois de ler um material a respeito, um folheto, ele aceitou em 1845. E, por sua vez, Tiago e Ellen White, né, que são cofundadores também do adventismo, eles aceitaram o sábado em 1846. Tá? Mas tudo por influência da senhora Rachel, batista do sétimo dia. Então, outra informação aqui, ó, que eu anotei nesse item 4, o reverendo Nicodemos diz que Ellen White enfatizava os dons do Espírito, tá? Não é bem assim, ó. Mesmo que os dons do Espírito Santo, né, obviamente é um dos assuntos tratados por ela nas 100 mil páginas que ela escreveu à mão, tá? Mas não era o principal assunto de Ellen White, tá? George Knight, né, historiador adventista, no seu livro Meeting Ellen White, publicado em 96, tá? Ele demonstrou que o tema central e mais abrangente dos escritos de Ellen White é o seguinte: o amor de Deus. E depois vem o tema do grande conflito cósmico entre o bem e o mal e a justificação pela fé. Então esses estão entre os principais. Há outros, obviamente, temas abordados por Ellen White, tá? Então a informação do reverendo não é precisa também. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link deste capítulo da obra de Knight que foi traduzido para o português. Tá? E esse capítulo se encontra no site do Centro de Pesquisas Ellen G. White no Brasil. Tá? Lendo esse artigo você vai ver
qual era realmente a ênfase de Ellen White em suas obras, tá? Desde os primórdios. Não foram os dons do Espírito. Quinta imprecisão, isso aqui é uma coisa também importante, ó. No tópico em que o reverendo fala das doutrinas de Ellen White e da Igreja Adventista, ele abordou em especial aqui o exclusivismo da Igreja Adventista Sétimo Dia. O que é o exclusivismo, né? É uma crença sectária de que apenas um grupo de pessoas vai ser salvo. Tá? E neste tópico, né, o reverendo Nicodemos citou a Revista Adventista, do ano de 2001, página 10, e também a profissão de fé que um novo membro da igreja expressa e que está escrita no certificado de batismo, né, para aceitar que a igreja adventista é a igreja remanescente. Tá? O problema é que o reverendo Nicodemos aqui, ele demonstra desconhecer o seguinte: mesmo que o adventismo, né, creia e possua uma identidade profética, tá? Essa identidade profética não torna o adventista um exclusivista, achando que ele é o único que vai ser salvo, tá? Temos que diferenciar essas duas coisas. Realmente o adventismo crê que a igreja adventista é uma igreja profética, chamada por Deus para pregar o evangelho eterno, contextualizado nas 3 mensagens de advertência de Apocalipse 14, 6 a 12. Isso não há dúvidas, cremos assim. Só que isso não nos torna exclusivistas, porque nós cremos que em todas as denominações religiosas há fiéis filhos de Deus que vivem de acordo com a luz que receberam. E Ellen White chega a dizer, eu vou ler aqui algumas coisas, que a maior parte dos filhos de Deus nem está na igreja adventista do sétimo dia, está no meio protestante, e não excetuando o catolicismo, tá? Então veja, o reverendo tem que diferenciar as coisas. A igreja adventista crê que é uma igreja profética com um chamado especial, crê, mas essa crença num chamado profético especial não torna a igreja exclusivista. E eu vou provar isso com literatura primária adventista, tá? Bom, o reverendo disse, por exemplo, que ele disse nesse vídeo que ele leu a obra O Grande Conflito de Ellen White. Eu sinceramente duvido desse tipo de leitura. Porque quando ele afirma que a igreja adventista é exclusivista, eu não consigo chegar a uma outra conclusão, de que ele não leu o livro com atenção. Tá? Por quê? Vamos ver o que Ellen White fala, né, cofundadora do Adventismo, consideramos profetisa não canônica, né, que fique bem claro isso. O que ela diz sobre isso? Será que ela ensinou o exclusivismo? Será que é característica da igreja adventista pensar que eles são os únicos salvos? Você vai ver que não tem nada a ver isso. Tá? Então vamos ver aqui algumas páginas. Primeiro, páginas 257, 258. Ah, não vou ler toda a página, tá? Vou pegar algumas citações que são suficientes para mostrar que essa ideia de que o adventismo é exclusivista não é verdadeira. Não pode ser baseada em fatos. Se algum membro da igreja apresentou um dia essa ideia, ele está por fora. Ele não tem conhecimento do que a própria igreja dele ensina. Tá? Então vamos avaliar o que a igreja crê oficialmente e que a grande maioria, a forma como a grande maioria pensa. Tá? Então vamos lá, páginas 257, 58, depois eu vou ler a 383, 390 e 449. Tá? Estou citando aqui a 43ª edição de 2014. Diz aqui a página 257, ó. No tempo de Wesley, né, fundador do metodismo, como em todos os tempos da história da igreja, homens de diferentes dons efetuaram a obra que lhes estava designada. Não se harmonizavam em todos os pontos de doutrina, mas todos eram movidos pelo Espírito de Deus. Então ela considerava Wesley, e aqui no capítulo também Lutero e outros reformadores, no livro todo, consideravam-os como servos de Deus, movidos pelo Espírito de Deus. Eu não vejo exclusivismo nisso. Na página
258, ó. Os servos de Deus, falando de todos os reformadores, palmilhavam um caminho difícil. Tá? E olha o que ela fala sobre o ministério de John Wesley. Ó. Diversas vezes John Wesley escapou da morte por um milagre da misericórdia de Deus. Olha o exclusivismo nisso. Né? Quando a fúria popular era incentivada contra ele e parecia não haver meio de escape, um anjo em forma humana vinha a seu lado. A plebe recuava e o servo de Cristo saía em segurança do lugar de perigo. Não consigo ver, reverendo, exclusivismo nisso. Vamos para outra citação na página 383, para mostrar essa imprecisão histórica e doutrinária. Ela faz uma pergunta e já dá a resposta. E em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. Da onde exclusivismo nisso? Se ela mesma diz que a maior parte dos seguidores de Cristo se encontra nas mais diversas, nas várias igrejas que professam a fé protestante. Ela nem fala que a maior parte dos filhos de Deus estão no meio adventista. Então, eu duvido do tipo de leitura que o reverendo tenha feito do livro, porque ele diz que leu o livro todo do início ao fim e ainda acusa-nos de exclusivistas. Não consigo entender isso. Página 390. Apesar das trevas espirituais e afastamento de Deus prevalecentes nas igrejas que constituem Babilônia, a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo encontra-se ainda em sua comunhão. Muitos deles há que nunca souberam das verdades especiais para este tempo. Não poucos se acham descontentes com sua atual condição e anelam mais clara luz. Então veja, o adventista crê realmente, tá, que as igrejas estão corrompidas doutrinariamente. Isso não quer dizer que nós somos perfeitos, tá? Mas a igreja crê. Quando a igreja ensina, por exemplo, sobre Babilônia, né, a palavra Babilônia quer dizer confusão religiosa. Então nós cremos nisso. Mas nós não cremos que as pessoas que lá estão são falsas. Uma coisa são as doutrinas erradas, outra coisa são as pessoas sinceras que lá estão. Tanto que ela fala aqui, ó, apesar, né, das trevas espirituais das igrejas que constituem Babilônia, a grande massa, não é pequena, viu? A grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo encontra-se ainda em sua comunhão. Então nós não cremos que somos os únicos salvos. Isso não existe. E a última página do livro O Grande Conflito, página 449. Olha o que ela fala dos cristãos que em gerações passadas observaram o domingo, pensando que esse foi o dia de guarda. Será que ela crê que eles vão se perder? Não. Mas os cristãos das gerações passadas observaram o domingo, supondo que assim fazendo estavam a guardar o sábado bíblico. E hoje existem verdadeiros cristãos em todas as igrejas. Da onde o exclusivismo nisso, né? Não excetuando a comunhão católica romana, ou seja, até entre os irmãos católicos romanos há filhos de Deus, sinceros, que vivem de acordo com a luz que receberam. Não excetuando a comunhão católica romana, que creem sinceramente ser o domingo, o dia de repouso divinamente instituído. Deus aceita a sinceridade de propósito de tais pessoas e sua integridade. Aí depois ela fala, quando, porém, for dado um decreto dominical, toda pessoa tiver luz e decidir por um falso sábado no lugar do verdadeiro sábado, aí é outra história. Mas a pessoa que é sincera, ela aceitou a Jesus, ela veio de acordo com a luz que ela teve, ela vai estar no céu, porque a salvação é pela graça. Agora, é óbvio que a salvação pela graça não pode apoiar o erro de alguém que conscientemente quer rejeitar a palavra de Deus. Então, não tem lógica isso que o reverendo disse. A outra coisa, o reverendo também desconsiderou, além do livro O Grande Conflito, o que o livro Nisto Cremos diz sobre o conceito de remanescente, né? Porque a igreja adventista crê ser uma igreja profética, o remanescente de Deus,
para pregar o evangelho eterno e as 3 mensagens angélicas. Não significa que só nós pregamos o evangelho eterno, tá? As boas notícias da salvação são pregadas por outros cristãos, mas as notícias da salvação pregadas no contexto das 3 mensagens, dos 3 recados de Deus, das 3 advertências de Apocalipse 14, 6 a 12, realmente nós somos o remanescente para pregar isso. Mas não somos o único remanescente de Deus, tá? Ó, a obra Nisto Cremos, aqui apresenta-se, né, as 28 doutrinas fundamentais adventistas, tá? E aqui na doutrina fundamental de número 13, deixa eu ver a página aqui, a partir da página 204, não tem como ler isso aqui e pensar que o adventismo é algo exclusivista, que crê que só eles vão ser salvos, como há realmente grupos sectários não adventistas que creem assim. Tá? Aqui na doutrina fundamental de número 13, intitulada O Remanescente e Sua Missão, só vou ler aqui a introdução, depois pode-se ler o capítulo se a pessoa quiser. Ó, a Igreja Universal, não está falando aqui da Igreja Universal do Bispo Macedo, tá? Universal no sentido de todos os filhos de Deus, todos os cristãos que estão aí ao redor deste globo, tá? A Igreja Universal se compõe de todos os que verdadeiramente creem em Jesus. Não é só de Adventistas do Sétimo Dia. Mas, nos últimos dias, um templo de ampla apostasia, um remanescente tem sido chamado para fora, a fim de guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Esse remanescente anuncia a chegada da hora do juízo, proclama a salvação por meio de Cristo e prediz a aproximação de seu segundo advento. Essa proclamação é simbolizada pelos 3 anjos de Apocalipse 14. Coincide com a obra de julgamento no céu e resulta numa obra de arrependimento e reforma na terra. Todo crente é convidado a ter uma parte pessoal nesse testemunho mundial. Então a Igreja Adventista crê ser uma igreja remanescente para pregar o evangelho contextualizado nas 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Porém, o que diz a citação aqui? Ó, a Igreja Universal se compõe de todos os que verdadeiramente creem em Jesus. Então nós temos sim uma identidade profética, mas isso não nos torna exclusivistas como se fôssemos aí os únicos salvos, tá? Então, para se familiarizar com o conceito de remanescente na Igreja Adventista, também é importante essa obra aqui, Questões sobre Doutrina, tá? Eu vou ler aqui o que está na página... Eu anotei aqui, mas não anotei a página. Esse aqui é o tópico que responde à pergunta, tá? Ó, quem constitui a igreja remanescente? Vamos ver aqui. Será que somente o Adventista do Sétimo Dia? Né? Vamos ver. Página 162. A partir da página 162, questões sobre doutrina. Tá? Aqui, ó. Vou ler só alguns trechos, tá? Quem quiser pode ler o capítulo todo. Os adventistas creem que existem verdades especiais para o presente que Deus os incumbiu de transmitir. E aí continua, ó. Sentimos claramente que precisamos salientar certas verdades que foram negligenciadas, restabelecer outras que a maioria das corporações protestantes não mais defende, e continuar a obra da reforma. Então o adventista crê em sua identidade profética e que historicamente o adventismo é uma continuação da reforma, tá? Porém, olha o que fala de todos os movimentos religiosos que participaram da reforma, tá? Reconhecemos que Deus esteve dirigindo todos esses reavivamentos e reformas, tá? Todavia, os adventistas do sétimo dia têm a profunda convicção de que o mundo agora não somente precisa ser advertido a respeito da iminência desse transcendente evento na Terra, a segunda vinda de Cristo, mas que tem de ser preparado um povo para o encontro com o Senhor. Tá? Então, o nosso conceito de remanescente faz sim com que criamos
que somos uma igreja profética, mas não nos torna exclusivistas, muito pelo contrário, nos torna mais responsáveis, né, e ensinarmos as pessoas essas coisas. E aí na página 165 diz assim: os adventistas do sétimo dia creem firmemente que Deus possui um precioso remanescente, uma multidão de crentes fervorosos e sinceros em todas as igrejas, não excetuando a comunhão católica romana. Eles vivem à altura da luz que Deus lhes outorgou. E outro parágrafo, cremos que a maioria dos filhos de Deus ainda se acha espalhada por todo o mundo. Então, definitivamente, a acusação de exclusivismo, na qual aqui eu me deti mais tempo, ela não tem fundamentação. O reverendo precisa ler com mais atenção essas obras primárias para não ficar ensinando isso por aí, porque isso não é verdade. E caso alguém queira se familiarizar mais com o conceito adventista de remanescente, eu vou indicar uma obra aqui, organizada por Ângelo Manuel Rodrigues, né, A Teologia do Remanescente, uma perspectiva eclesiológica, tá, adventista. Tá, ok? Então esta é uma obra primária também importante de se ter. Vamos aqui para as duas últimas. Prometo para você agora que não vai passar aqui de 5 minutos, tá? Eu me deti mais nisso aqui porque era importante deixar isso bem claro. Sexta imprecisão, né, o reverendo disse no vídeo: assim como a igreja adventista da promessa, a igreja adventista do pacto saiu da igreja adventista do sétimo dia. Veja, em parte o reverendo está certo, em parte está errado, tá? A igreja adventista da promessa realmente é uma igreja que saiu da igreja adventista, tá? Tem realmente uma ênfase mais pentecostal. Agora a igreja adventista do pacto, ela não saiu da igreja adventista, ela é a igreja adventista. Então veja, aqui ele não fez direito o dever de casa, digamos assim. É uma igreja local, tá? Que existe nos Estados Unidos. Então nos Estados Unidos é normal uma igreja utilizar o nome da sua própria localização ou outro qualificativo, né, que identifique essa igreja. Então a igreja adventista do pacto não é um movimento dissidente, é só uma denominação local, se eu não me engano, na Flórida, tá? Então é bem imprecisa essa informação do reverendo. E a sétima e última imprecisão, ele disse o seguinte, que o adventismo crê que Cristo existiu corporalmente antes de encarnar. Eu vou ser bem sincero, eu nos meus 27 anos de adventismo, eu nunca vi isso, né? Pelo que eu sei, com base em Miqueias 5, verso 2, entre vários outros textos, o que o adventismo crê é que Cristo é pré-existente à encarnação na sua forma divina, obviamente. Mas crer que Cristo tinha um corpo encarnado antes de nascer de Virgem Maria, sinceramente eu nunca ouvi falar sobre isso, tá? Nós cremos que Cristo teve aparições teofânicas, né, no Antigo Testamento, e isso é fácil de se deduzir. Agora eu nunca ouvi falar nesta crença, nessa espécie de pré-encarnação de Cristo antes de nascer da Virgem Maria. Eu gostaria sinceramente, né, que o reverendo Nicodemos ou qualquer pessoa ligada a ele me mostrasse em qual obra ele leu isso para eu conferir isso, porque eu nunca vi, tá? Eu posso estar errado, pode ser que tenha realmente alguém que creia desta forma, mas eu nos meus 27 anos de adventismo eu nunca vi isso, tá? Concluindo o vídeo, com todo respeito, né, mas definitivamente o reverendo Augustus Nicodemos, ele precisa sim estudar mais para falar da igreja adventista do sétimo dia. Óbvio, não é obrigado concordar com as nossas doutrinas, né, mas se quiser falar a respeito da nossa história e de nossas crenças, tem que se familiarizar com algumas fontes primárias básicas, tá? E além dessas que eu citei, aqui eu finalizo mostrando umas fontes aqui. Qualquer pessoa que seriamente quer abordar o adventismo, ela precisa no mínimo
fazer uma pesquisa, não digo ler todas essas obras, mas no mínimo pesquisar essas obras aqui, tá? Então preste atenção que com essas obras eu finalizo o vídeo e você tem que saber isso aqui, ó. Bom, você não pode abordar a história e as doutrinas adventistas sem ler, por exemplo, a tese doutoral de Alberto Tim, traduzida no português, com o título O Santuário e as Três Mensagens Angélicas, Fatores Integrativos no Desenvolvimento das Doutrinas Adventistas. Não tem como você falar do Adventismo com precisão histórica e também entender o desenvolvimento das doutrinas adventistas sem ler essa tese doutoral. Tá? Então essa é uma obra que eu recomendo, né, tanto ao reverendo Nicodemos quanto a qualquer outra pessoa que desejar abordar o adventismo de forma mais precisa, por mais que não concorde com as doutrinas adventistas. Tá? Uma segunda obra, Portadores de Luz, História da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É a obra mais atual que nós temos, que trata apenas da história do Adventismo. Tem o livro, né, A História do Adventismo, de C. Mervyn Maxwell, mas essa é a obra mais atualizada. O do Maxwell continua muito relevante, tá? Mas essa aqui não é uma obra, é uma obra que não pode deixar de ser consultada para se falar da história do Adventismo, ok? Uma terceira obra, Em Busca de Identidade, o Desenvolvimento das Doutrinas Adventistas do Sétimo Dia, de George Knight. Isso aqui também é fundamental. Tem que se consultar uma obra dessas. Outra, para saber um pouco, tá, da apologética adventista. Esse livro não é mais publicado, mas na internet você acha ele em PDF. A capa aqui você nem vai conseguir ler, porque ele é bem antigo mesmo. É o livro Subtilezas do Erro. Esse livro foi escrito, né, pelo jornalista Arnaldo Cristianini, dos principais apologistas adventistas, né? Então não tem como você refutar doutrinas e argumentação adventista sem pelo menos ter consultado esse livro aqui. O que eu percebo na literatura apologética não adventista no Brasil é que menciona-se Nico uma vez ou outra, mas ninguém faz questão de refutar a argumentação dele. Ué, que tipo de avaliação é essa, né? Ignorar as respostas e argumentação de um oponente não correto. Outra obra, quem quiser entender sobre as críticas dirigidas a Ellen White, tem que ler essa obra aqui. Ela tem aí 500 e poucas páginas. Ela já existe há muito tempo, né, em inglês, mas foi traduzida para o português pela Casa Publicadora Brasileira, Ellen White e seus críticos. Respostas aos principais ataques à pessoa, à obra e dom profético de Ellen White. Ninguém pode criticar Ellen White sem considerar as respostas que já foram dadas a respeito das críticas levantadas a ela. Tá? E uma última obra que eu sugiro, essa aqui são algumas, tá? Para pesquisa tem muitas, mas aqui são algumas das principais, tá? Essa obra aqui que também existe em inglês há muito tempo, mas foi traduzida também em português já há um tempo pela Casa Publicadora Brasileira. É um livro de Francis Nico, Resposta a Objeções, uma defesa bíblica da doutrina adventista, tá? Então essa é outra obra que qualquer pessoa que analisar seriamente o adventismo, ela tem que fazer uma pesquisa nessa obra, não tem como, ok? Então, era isso que eu queria dizer sobre esse vídeo, tá? Eu vou, obviamente, com o passar do tempo em que forem chegando mais vídeos como esse, do reverendo Nicodemos e outras pessoas, eu vou responder. Nós temos que deixar as coisas claras para evitarmos mal-entendidos, tá? E repito, o pastor Eliezer Domini, ele vai ter também um vídeo ainda mais, 2 vídeos mais abrangentes, em que ele vai abordar todos os aspectos, não todos, né, mas os principais aspectos, né, do vídeo maior do reverendo Nicodemos. Eu espero de coração, né, que ninguém veja essa resposta como um ataque à pessoa do reverendo, isso não existe. Né? Se eu fizer isso, nem cristão verdadeiro eu sou, tá? Mas eu tenho que esclarecer, já que a minha igreja foi mencionada e questionada, tá bom? Eu vou deixar também esse texto, esse resumo que eu fiz, vou deixar disponível no meu blog, caso você queira acessar, ler, baixar, enviar para alguém, tá bom? Fique à vontade, tá bom? Que Deus guarde a você, e no próximo vídeo nós já vamos aí, eu já vou apresentar para você a nossa lição da próxima semana. E eu estou preparando outras coisas aqui muito boas
para estudarmos juntos, tá bom? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas, né? Ative as notificações para você não perder as novidades aqui do meu canal, tá? Que Deus te guarde e nos vemos em breve. Participe agora da mentoria de interpretação bíblica, a Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus à sua vida. Inscreva-se agora, vagas limitadas. Tudo bem? Eu me chamo Leandro Quadros, sou mestre em teologia e eu gostaria de convidar você a se inscrever na minha Masterclass de Interpretação Bíblica. Ali eu estou dando dicas da hermenêutica, que é a ciência responsável pela interpretação do texto bíblico. Eu estarei ensinando para você algumas das principais regras da interpretação do texto, os passos para o estudo da Bíblia, como se alimentar da palavra de Deus e as ferramentas para o estudo sério das Escrituras. E no momento da sua inscrição você vai ganhar de presente um e-book que eu preparei com um pouco mais de 50 páginas, que vai ser o seu guia, vai lhe ajudar ao longo da sua jornada de estudo da Bíblia. Então quando você enxergar um botão, clica nele, matricule-se, vai ser uma honra para mim ter você como aluno, ter você como aluna.